Oi pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre o mito que a gente vivencia e como identificar, né? E vou falar um pouquinho de como eu identifiquei o meu. E no final quero falar também sobre os arquétipos, como eles atraem, assim como a deusa Hera, que é o meu mito, chegou até mim. Vários outros arquétipos também chegam a gente, só que a gente às vezes não tá atento a isso, né? Então, assim, como identificar o mito? É estudando a mitologia, né? Não tem muitas outras alternativas. Você vai ter que estudar deuses e deusas e ver as características e com quem que tu se identifica, né? E quando tu se identificar com alguém, tu vai ver que tem muita coisa em comum. Não é só uma característica ou outra. Então, por isso tem que estudar mais a fundo ali para entender e compreender como que elas agem, né? Eu tô lendo um livro, As Deusas e a Mulher, que é muito interessante, que ele explica exatamente como ele não fala sobre muitas, né, mas algumas, e como exatamente como é no relacionamento, como é dentro de casa, como é no trabalho. E só ali eu já consigo identificar muitas amigas minhas naquele perfil, entende? Então quando tu começa a se aprofundar nesse estudo, tu consegue achar com facilidade a tua deusa, né? Ou o teu deus, né? Caso for um homem. E a deusa Hera chegou em mim sem eu me aprofundar. Realmente ela precisava chegar em mim. Eu me identifiquei muito com ela. No primeiro vídeo que eu vi sobre ela, onde falava só coisas positivas, e eu me identifiquei bastante. Aí acabei pedindo na minha ressonância. Depois eu fui ver que a deusa Hera tinha bastante problemas psicológicos. Não problemas psicológicos, mas um emocional bem instável, assim. Eu comecei a ver todo um lado, o lado sombra, né? Porque todo arquétipo é dual, ele tem o lado luz e o lado sombra, então por isso a gente tem que estudar bem a fundo. Então aí na minha segunda ressonância eu pedi a frequência da Hera, além de não saber que eu já vivenciava ela. E quando eu comecei a estudar esse lado sombra dela, eu parei de estudar sobre as deusas, porque eu vi que é um mundo bem pesado, né? Elas se vingam, elas vão atrás. Tem umas coisas que quem estuda mitologia sabe, né? Que são histórias bem profundas, assim. Então eu parei de estudar mitologia. Porque eu não queria mais entender tão a fundo ali, porque eu tava meio que me enrolando, né? Mas quando eu comecei a ver que realmente eu tinha muito a ver com a Hera, começaram a acontecer muitas coisas que a Hera foi presente na minha vida. Eu tirar uma carta e ser a carta da Hera, várias outras coisas, assim, o símbolo da Hera aparecer com frequência para mim, que era um pavão. Cada deusa tem um animal, né? Tipo, a Atena tem a Atena, que é a deusa da sabedoria, tem a coruja, que a coruja é sabedoria. Então, sempre é bom identificar pelo animal também o que ela representa. E a deusa Hera tem o pavão como o símbolo, né? E eu comecei a ter mais frequência com o pavão, e aí eu abri mão e falei, tá, vamos então vivenciar a deusa Hera. Já que eu não posso lutar contra, é um mito que eu tenho que viver a vida inteira, então vamos aprender a lidar, né, com essas sombras. Hoje tem muitas características que eu não gosto de fazer, mas que eu vejo que eu faço e tem muito a ver com a história da Hera. Então eu estou agora, de certa forma, vendo de outra forma, buscando os arquétipos atuais, né, as imagens, para trabalhar isso melhor em mim. Por isso é importante a gente vivenciar, saber o mito, né? Por exemplo, assim, a deusa Hera, se tu olhar no livro do Marketing Arquétipos, tem lá a listagem de deusas e o que elas representam. E tem, na deusa Hera tá escrito alguma coisa com emocional desequilibrado, né? E eu comecei a usar a Pantera Negra. A Pantera Negra, eu até vou falar isso depois, ela trabalha as sombras.
E assim, eu usei uns 2 meses a Pantera Negra e eu fiquei muito esquisita. Muito, assim, ó, eu tava já ficando preocupada comigo, aí eu assim, não, vamos tirar esse arquétipo, porque eu tava indo muito no meu profundo, sabe? Então, o que eu quero dizer é que, de certa forma, mesmo sem eu ter ido atrás da Era, ela chegou até mim, entende? Então, ficar atento a esses sinais, a qual deusa que mexe contigo, quando tu lê alguma coisa, ou quando tu vê uma foto de alguma deusa que te toca, vai a fundo, né? Se tu gosta muito de um animal, eu antes de conhecer a Deus Era, eu já tinha usado pavão, mesmo porque o pavão, mesmo porque o pavão ele trabalha autoestima, trabalha feminilidade, porque a Hera é uma deusa muito madura, né? Então, quando tu gostar de uma deusa ou de algum animal que tu goste muito, né, vai atrás dessa informação, começa a pesquisar a vida dela. De alguma forma, aquilo tá ligado contigo, né? Quando mexe contigo aquela foto, aquele símbolo em si, dá uma pesquisada, vê se não tem a ver com o teu mito. Muitas vezes pode ter. Foi assim que a Era chegou em mim, né? Não foi eu que cheguei na Era. Ela se mostrou e por curiosidade eu comecei a ir atrás e comecei a gostar e pedir na minha ressonância e depois vi que era muito mais do que só ressonância. Eu estava realmente vivenciando ela, ainda estou e estou tentando lidar com as sombras, que não é fácil. Então eu queria falar um pouquinho também sobre quando os arquétipos vêm até ti, né, as imagens. Que muitas vezes a gente vai atrás e quer mudar alguma coisa, mas a gente não fica atento aos sinais dos arquétipos chegando até ti. E eu quero falar 2 exemplos que aconteceram na página. Quando eu comecei a trabalhar sobre as sombras, que eu fiz uma série dos 8 vídeos do Hélio, né? Eu fiz um comentário, aliás é muito interessante, indico quem não viu a série, pelo menos leia lá na página. São 8 posts sobre os 8 vídeos. E quem tiver oportunidade também pode assistir na página dele, que é muito interessante a série completa. Mas voltando. Eu comecei a escrever sobre as sombras. E eu sempre tive muita curiosidade sobre a Pantera Negra. Apesar de não ter ido a fundo nesse arquétipo, eu sempre foi um arquétipo que me gerou muita curiosidade, mas tudo bem. Quando eu comecei a escrever sobre as sombras, uma amiga me mandou um link sobre a Pantera Negra. E eu também tinha feito um questionário, alguma coisa de perguntas nos meus stories pedindo indicação de arquétipos para eu poder falar, né? E a primeira pessoa que falou foi Pantera Negra. E foi muito engraçado, porque as 3 coisas se juntaram assim. E a minha amiga falou, a Pantera Negra, ela me mandou o link da Pantera Negra e depois de uns dias ela falou que a Pantera Negra tinha a ver com as sombras, que era o que eu estava escrevendo. E nisso alguém também já tinha pedido para falar sobre Pantera Negra e já era uma coisa que eu queria. Então, tipo assim, quando eu fui estudar, eu fui com tudo, né? Tanto que eu fui tão com tudo que eu usei em mim. E aconteceu o que aconteceu ali, que eu expliquei sobre a Era. Foi muito bom no início, né? Eu ter usado em mim, porque só de eu ter estudado, porque eu passei uns 2 ou 3 dias estudando esse arquétipo, já senti diferença, principalmente nos meus sonhos. Começou a vir muita coisa externalizar, sabe? Uns sonhos muito simbólicos. Mas eu acho que o meu problema mesmo foi ter usado demais. Eu usei mais tempo do que eu deveria, talvez. Acho que eu gostei tanto dele e aí quando eu tirei foi um alívio, assim. Então ficar atento, né? Que de algumas formas ele apareceu pra mim e não é à toa. Com o arquétipo do unicórnio aconteceu uma coisa bem parecida. Eu não tinha escrito nada ainda pro dia seguinte, né? E eu tinha ideia de 2 animais para escrever e fui dar uma voltinha numa livraria, que às vezes eu vou no meu horário de almoço. E eu passei pela área de bichinhos de pelúcia, coisa que eu nunca faço assim. Eu olhei o unicórnio, peguei na mão e fiquei tipo uns 2 minutos olhando aquele unicórnio, achando a coisa mais linda, sendo que eu nunca
tinha me encantado por um unicórnio, sabe? Eu pensei, gente, eu comecei a procurar qual era o preço, né? Porque ele não tinha preço e no fim eu não achei o código de barras, eu também não queria perguntar, enfim, fui embora com aquele unicórnio na mente, assim, não sabia o que tinha acontecido. E aí eu cheguei à noite e eu queria escrever sobre o pavão, né? Porque eu acho que é importante também, já que eu já usei muito, mas eu não conseguia achar informação que me embasasse, né? Para eu poder postar de uma forma legal na página. Então eu não escrevi sobre o pavão. Assim, não, eu vou olhar lá nas minhas perguntas, ver o que o pessoal andou pedindo para ver se me dá outra luz, né? Porque os dois animais que eu queria escrever, um não fluiu e o outro eu não queria escrever sobre ele ainda. Eu vou escrever em breve. E aí tava lá, a primeira pessoa que tinha pedido, o unicórnio. Aí eu lembrei do unicórnio do horário do almoço. Assim, então é um unicórnio. E eu achei muito material, foi super legal, assim, até ficou um post bem legal, eu acho. Porque veio muita informação, fluiu, né? Foi uma coisa que fluiu diferente dos outros dois que eu queria escrever que não deu muito certo. Então, é isso, ficar atento a esses sinais de que muitas vezes o arquétipo vem até mim, sem eu precisar. Tem que estar atento aos sinais, né, de quando vem, o que vem, te tocou, por que te tocou, o que representa, vamos usar, não vamos usar, tô precisando trabalhar aquilo, não tô. Então, fica atento aos sinais que o universo é lindo. Assim como a deusa Hera chegou em mim, sem eu ter que me aprofundar na mitologia, vários outros arquétipos também chegaram até mim, que eu precisava trabalhar no momento. Então, mais importante do que ficar à caça de um arquétipo para usar, fica atento, às vezes ele está ali na tua frente, né, e tu não está identificando. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com quem precisa, com quem ainda não identificou o mito. Dá um joinha aqui no vídeo, curte a página para ficar por dentro dos próximos conteúdos aí que eu quero mandar para vocês. E comenta aqui se você já identificou o seu mito, como que identificou, quem sabe possa ajudar outras pessoas que ainda não identificaram, né? É bem interessante esse compartilhamento, porque a forma como eu identifiquei não é a forma como o outro também achou, enfim. Então vamos compartilhar a forma que cada um achou o seu, como tá lidando, né? Também é muito importante. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada!